E aí, gente, beleza? Professor Goi com mais uma aula gostosinha, né? Você sabe que agora é a melhor parte do seu dia. Posso afirmar isso com toda certeza. E quem discordar, pode dormir, né? Quem concorda, respira. Essa é a ideia, tá? Bom, hoje nós estamos já em maio, né? Olha que coisa bacana. Maio, segunda semana, já é meu aniversário, dia 18 de maio. Já pode me dar presente. Quer me dar um presente gostosinho? Tira uma fotinha da nossa aula hoje, posta no Insta, né? Nos stories, tira assim, estou estudando, e marca lá. Marca eu, né? @profgoicometric e marca o colégio também, né? Porque todo mundo sai feliz nesse jogo todo. Vamos falar hoje sobre a regência desse cara ali, ó, Pedro I. Né, conhecido como Dom Pedro, já Dom Pedro I, né? E depois do Império. Então hoje é um assunto muito bacana, porque falaremos de independência do Brasil e vamos entender que talvez algumas coisas que você já tenha estudado não sejam tão verdadeiras assim. Vamos lá. Primeiro ponto, né? A regência de Dom Pedro. Por que ele é o regente, o príncipe regente? Lembra lá naquela Revolução Liberal do Porto, de 1820? O que vai acontecer? A família real voltou para Portugal. Quem foi que ficou aqui? Pedro, e isso como príncipe regente, para organizar a situação, para não ter um risco de perder o trono, né, de perder a região. Então Pedro fica aqui como príncipe regente. Dom João VI, seu pai, voltou para Portugal. Então está organizando as coisas lá em Portugal e tudo mais. Só que a Revolução Liberal do Porto buscava a recolonização. E justamente quando a família real voltou para Portugal, tem esse problema aqui, ó. Quando saíram lá de Portugal e vieram para o Brasil, lembra que eles esvaziaram os cofres de Portugal e trouxeram as riquezas para cá? Agora os caras fizeram o contrário. Voltaram a Portugal, opa, me dá meu dinheiro, bitch, pay my money e vai embora. E aí o príncipe? Fica pobre. Você quer um príncipe pobre? Você quer uma princesa pobre? Ah, meu senhor, eu gosto do príncipe, eu gosto de princesa. Desde que seja rico. Agora o príncipe pobre, a princesa pobre, perde o brilho, né? Porque, eu tenho um sonho de ser príncipe, mas pobre não adianta. Então essa imagem de Dom Pedro como príncipe pobre é algo muito marcante e negativo para a figura de Pedro, porque ele vai ter dificuldade para casar, né? Tinha a tradição, é príncipe e tal, mas quem vai casar com um príncipe pobre? Né? E aí vem lá da Áustria, lá dos Habsburgos, Dom Leopoldino, que decide então, vou casar com o Dom Pedro. E aí Dom Pedro tinha várias amantes, né? Dom Pedro era um cara, né? Vocês devem ter visto aí, tá passando até uma novela agora, reprisando, né? A figura, né, de Dom Pedro, sempre aí com várias mulheres, né? Em São Paulo lá tinha várias amantes de Dom Pedro, né? Em várias regiões ali de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, ali em Santos, em Sorocaba, né? Importante vocês depois darem uma pesquisadinha sobre isso. Pressão, cortes, né? Corte, não é cortou? Não, das cortes. Quem eram essas cortes portuguesas? Eram juízes, magistrados com uma idade bem avançada, mas que davam as ordens que deveriam ser seguidas, né? Só que tem um ponto, gente. Você agora, nessa época de pandemia, está tentando convencer seus pais, né? Quem pode, né, ficar em casa, quem consegue ficar em casa, os avós, principalmente os avós, né, que é um grupo de risco. É fácil convencer avô, convencer avó. É fácil falar para o seu avô, sua avó ou alguém mais velho não fazer algo. É difícil, porque normalmente eles dão uma ordem e querem que seja cumprida. As cortes funcionavam da mesma forma. O que vai acontecer aqui, gente? Por essas cortes funcionarem dessa forma, não tinham aquela habilidade política, sabe? Aquele jogo de cintura, de controlar, vamos negociar, vamos conversar. Não, eu dou a ordem, eu quero que ela seja cumprida. E o Dom Pedro vai falar, não, como diria a outra, não vamos fazer não. Justamente isso. Claro, os caras queriam a volta de Dom Pedro, porque buscavam uma recolonização e, consequentemente, o fim das repartições, que tudo aquilo que Dom João VI criou, os caras queriam acabar. Né? Então, seja universidade, tribunais, ministérios, vão acabar com tudo isso. Tudo bem? Claro que isso vai descontentar o povo daqui, né? O povo mais ligado à política, então essa elite daqui do Brasil.
E aí vem a treta, porque Dom Pedro, apoiado por essa elite daqui do Brasil, não vai cumprir o que vem de Lisboa. Então teremos uma primeira crise, né? A crise institucional, a crise política, né? Porque o Brasil, teoricamente, ainda é colônia de Portugal. Tá? Um ponto aqui que ganha um destaque gigantesco, o dia do fico. Então essas pressões portuguesas, né, para que Dom Pedro voltasse, Dom Pedro volta, volta Pedrão, volta. E aí o povo da elite, a elite daqui, aqui ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Dom Pedro, fica aqui, a gente gosta tanto de você, nós apoiaremos o seu governo financeiramente também, nós sabemos a situação está complicada, mas nós vamos apoiá-lo, tá? Conte com nós do agro, conte conosco do agronegócio. Bem, vamos apoiar nós, proprietários de terras, proprietários de escravos, vem com a gente. E aí Dom Pedro, claro, né, também com essa ânsia de ser rei, o cara ali com 23 anos mais ou menos, pô, o cara quer, imagina, você ser o chefe de tudo isso aqui, do Brasil todo, né? Então vem justamente lá em janeiro, no dia 9 de janeiro, o famoso dia do fico, onde ele faz um discurso, coloca, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, tô pronto. Diga ao povo que fico. Justamente esse dia do fico aqui, um clássico, né? Então vai rodear lá no Rio de Janeiro, vários locais cheios de pessoas apoiando Dom Pedro. Apoiando também muita gente, né, da população mais pobre, acaba apoiando Dom Pedro justamente em virtude de apoiar a família real, de gostar de como funciona a organização real, todo aquele luxo, aquele glamour, né, que são destaques aí da família real, né, da corte real. Agora, olha aqui, ó, um outro ponto que eu quero te mostrar. Logo após o dia do fico, vem uma nomeação, um apelido, né? Mas um título, vamos pensar num título que essa população mais rica do Brasil acaba dando para Dom Pedro I. Então colocam Dom Pedro I como defensor perpétuo da nação, ou seja, ó Dom Pedro, você é o defensor perpétuo da nação, queremos você, venha papai, venha. E Dom Pedro fica, de fato, jovem, então as pessoas mais velhas aqui em cima, uma outra figura junto com Dom Pedro ali, um cara chamado José Bonifácio, que também será aí o patrono da independência, vai movimentar a independência junto com Dom Pedro, né? Claro, conforme vem esses apelidos, esses títulos, vem o pedido de emancipação, de independência. E aí é um ponto para vocês se lembrarem. Por quê? Em 22 já é um ano que vem vários acontecimentos que levarão à independência. O decreto do Cumpra-se, de maio de 22, né, do Cumpra-se ou Cumpra-se, tanto faz, tá? Que é o seguinte, só poderão ser aprovadas as ordens após o sim de Dom Pedro I. Então chegou uma lei nova de Portugal para cá. Ah, mas nós somos colônia. E daí? Quem tem que aprovar é Dom Pedro. Se ele não apoiar, não aprovar, não vai colocar em prática. Ah, e se ele não apoiar? Lixo. E se ele apoiar? Ok, beleza. Tá? Claro, com o passar do tempo, toda essa pressão das cortes, principalmente, passou a aumentar. Por quê? Existia uma ameaça de invasão militar. Então os portugueses estavam organizando exércitos para mandar para o Brasil. Esse era um discurso muito forte na época. Quem apareceu junto aqui, ó? Estados Unidos. Estados Unidos ofereceu apoio, Estados Unidos e Argentina ofereceram apoios ao Brasil justamente contra Portugal. Estados Unidos falou, não, nós temos aqui a doutrina Monroe, América para os americanos, então não deixaremos os europeus recolonizarem esses territórios. Tá? Então, se necessário, mandaremos tropas. Não mandaram, né? Não foi necessário porque não teve nenhum conflito internacional Brasil e Portugal, os conflitos foram locais. Tá? Então aqui em junho vem uma convocação para buscar fazer a Constituição, a chamada Assembleia Constituinte. É muito importante, junho de 22, né? Ela ficou pronta em 23, mas sofreu um golpe de Dom Pedro. Nós falaremos isso na aula de primeiro reinado, tá? Então, essa Constituição que foi discutida na Assembleia não foi colocada em vigor, tá? Ela não foi oficial. Beleza? 1º de agosto,
para muitos historiadores, é a data que marca a independência do Brasil, e não o 7 de setembro. O 7 de setembro é uma data oficial, mas de fato essa independência teria acontecido aqui após a divulgação do Manifesto aos Povos deste Reino, onde Dom Pedro já coloca o Brasil como uma nação livre, como uma nação independente, e chama o apoio popular de várias regiões do Brasil, né? Já se tratando o Brasil como um país livre e chamando essa galera aqui do Brasil de brasileiros, né? Então, reforçando esse ideal de nação, de pátria, criar uma identidade nacional. Isso é um dos pontos mais importantes para vocês se atentarem. Claro, toda essa pressão passou a aumentar cada vez mais, e aí, quando já não tinha mais jeito, né, Dom Pedro fica sabendo que essa ameaça de invasão ela está bem próxima, decide então, naquele trajeto ali em São Paulo, né, o famoso grito, né, que nós não sabemos se aconteceu de fato, tá? O famoso grito do Ipiranga, né? Então, independência ou morte. E aí, então, o 7 de setembro acabou sendo a data oficial da nossa independência, né, embora aqui em agosto essa discussão já havia acontecido com mais fervor, né? E aí vem um clássico, uma representação do Pedro Américo, que é justamente o grito do Ipiranga, né? Então aqui os dragões da independência, né? Aparece Dom Pedro aqui no centro, então muitas vezes a representação de Dom Pedro era muito semelhante de Napoleão, com um líder, então olha a espada para cima, né? Sentado, montado no cavalo. Pedro Américo tentou até acrescentar aqui o povão, né? Então olha um homem mais pobre, ou Ipiranga aqui no fundo, a casinha. Só que na verdade tudo que está nesse quadro é criado, tá? Por quê? Os cavalos, as viagens normalmente eram realizadas em mulas, né? Em mulinha lá e tal, porque a mula aguenta uma viagem mais longa, aguenta mais peso, né? O cavalo já não aguenta tanto, tá? Então eram as mulas. Dom Pedro estaria lá com a famosa diarreia, né? Disenteria, né? Então também é um ponto bem bacana. Dragões de independência não existiam nessa época de 22, foram criados posteriormente. Essa casa, segundo relatos, ela também não existia na época e também não teve uma participação popular na nossa independência. Então tudo aqui nesse quadro, talvez a coisa que seja mais verdadeira aqui seja a tinta, né? Nesse quadro do Pedro Américo, tudo bem? Porque de resto são criações para representar um episódio da história brasileira, tudo bem? Olha aqui as características da nossa independência, então, um ponto bem importante para nós, tá? Primeiro, quem é que lidera? A elite agrária. Por isso que a nossa independência, ela é diferenciada em relação às outras independências aqui da América do Sul. Porque as independências da América Espanhola, por exemplo, elas tiveram uma participação popular considerável. As nossas não. Ou melhor, a nossa, né? A nossa não. A nossa foi uma independência sem participação popular, ou com pouca participação popular, pouquíssima participação popular, tá? Essa ideia dos conflitos, não teve conflito, isso é uma outra farsa. Por quê? Vou te mostrar no mapa, ó. Então, boa parte dessa região de norte e nordeste, principalmente aqui, até aqui na Bahia, eram regiões que não apoiavam a independência, porque não sentiam segurança de que esse centro-sul apoiariam essa região do norte e nordeste. Então, preferiam continuar ligados a Lisboa. Nesse projeto, né, de independência, de unificação, o que os caras defendiam? A unidade territorial. Então, vamos anexar essas terras, sim, ao domínio brasileiro, ao Império Brasileiro, né? Por que a ideia do império? Ideia de grandeza, né, de poder. Isso é muito importante se lembrar. Não é só um reino do Brasil. Reino é o de Portugal. Nós já fomos Reino Unido de Portugal. Nós queremos ser um império de grandeza, de destaque, de glamour, né, de tradição. Ok? Então isso aqui, ó, um ponto importante. A independência não acaba com a escravidão, não muda, não temos uma revolução industrial aqui, nada disso. Ou seja, mantém essas estruturas coloniais. A escravidão, a produção para exportação, os contrastes, as desigualdades sociais, tudo isso foi mantido aqui. Tudo bem? Tá? Então olha essa charge que bacana, ó. Independência do Brasil. 2 homens gritando aqui, provavelmente mais ricos, viva a independência. Aí a criança com a mãe, que é isso, mãe? Aí a mãe, deve ser um novo produto inglês.
né? Porque o Brasil justamente conseguiu sua independência de Portugal, mas passou a ser dependente da Inglaterra, principalmente do ponto de vista econômico, porque a Inglaterra vai ajudar o Brasil a pagar a indenização para Portugal, por exemplo, tá? Olha aqui, ó, preservação dos limites. Então o Brasil, nós vimos lá no mapa, né, a ideia é justamente essa, manter a unidade territorial, não fragmentou assim como a América Espanhola, que se dividiu em vários países. Aqui justamente esse pensamento, né, único acabou proporcionando essa unidade territorial junto com as lutas, né? E tem uma busca aqui por aproximar Dom Pedro da população. Ele era muito adorado pelo povo, mas isso aqui é uma criação também, né? Colocando brancos, mestiços juntos, as crianças, olha Dom Pedro como um líder popular, próximo do povo, ou seja, ele pode ser acessível. Olha as cores aqui do Brasil, né? Verde e amarelo, tá? Então lembre-se, essa nossa bandeira do Brasil Império, ela vem justamente para homenagear a família real. Verdinho lá, aquele, né, o retângulo verde, para homenagear a família dos Bragança, de Dom Pedro. O losango e amarelinho para homenagear a família dos Habsburgos da Áustria. Não tem nada a ver com verde de natureza, amarelo de ouro, nada disso não. Tudo bem? Esse quadro aqui já é de 44. Tá ali no fundo, né? As palmeiras conhecidas e tudo mais. E aqui, gente, o que eu quero te mostrar? Que a nossa monarquia, na verdade, ela foi uma escolha, tá? Porque a república, que era uma opção que havia sido implantada nos nossos vizinhos aqui, ela foi muito mal vista pela elite. Porque as repúblicas surgiram com uma ideia de ampliação de política, da política, né? Com a participação dos militares no governo. E isso aqui os caras tentaram afastar um pouco. Nós não queremos o povo na política, né? Nós não queremos militares. Nós queremos ter interferência, ter influência nesse governo. Então optaram por uma monarquia, tá? Optaram por essa figura do império e escolheram Dom Pedro. Por que Dom Pedro? Os caras queriam transformar o Brasil em um império europeu na América. Então o Brasil seria um país europeu aqui na América, tá? Nada melhor do que colocar aqui como líder um europeu, porque eu mantenho aquela minha ligação com a Europa. Entende isso? A questão simples, mas ela é muito simbólica, tá? Até mesmo, olha a cerimônia de coroação de Dom Pedro I, que o Debré, Jean-Baptiste Debré pintou, né? Retratou, olha que bacana. Isso parece que é um império que começou faz 2 meses? Não, né? Porque ele quis dar uma ideia de tradição. Aí vem o Império do Brasil, com características semelhantes, que você viu aqui no texto, ao do Império Romano, né? Então eu preciso manter essa tradição, né? Eu preciso manter principalmente a imagem de que é um império consolidado, que não é algo assim, começou agora e é porcaria. Não, é o Império do Brasil. Olha a estrutura que nós temos, tá? E aí justamente vem esses outros pontos que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha esse famoso pano de boca. Isso é um símbolo, tá? É um símbolo também da criação de uma imagem. Esse pano de boca era uma pintura feita em grandes panos. O Debré expôs também na época da coroação de Dom Pedro, tá? Toda aquela semana de preparativos e tudo mais. Gente, então aqui, ó, eu dei uma paradinha para tomar água e já voltei, viu? Já voltei porque, olha, agora tô... Ó, aqui que aparece para nós. Olha esse pano de boca, então. Como eu disse, Debré pintou isso e tal. Também quem participa da criação foi um cara chamado José Bonifácio. Patrono da independência, agora o Brasil independente. Vamos criar uma imagem do Brasil diferente de Portugal, tá? E vem, mas essa tá meio ruim. De fato, é difícil a gente encontrar essas imagens, assim, esses panos de boca com a imagem melhorada. Eu vou tentar, vamos ver. Essa aqui eu acho que fica melhor, né? Fica mais bacana. Mas vejam, essa aqui foi uma explicação que o Debré divulgou na época, ó, vou ler para vocês. Pintor do teatro, fui encarregado do novo pano, cujo esboço representava um ato de devoção geral da população brasileira ao governo imperial, sentado em seu trono à sombra de uma rica tapeçaria estendida sobre palmeiras. Essa composição foi submetida às observações do primeiro-ministro José Bonifácio, que a aprovou. Ele apenas me pediu para que substituísse as palmeiras naturais por um motivo arquitetônico regular para afastar toda a ideia de estado selvagem.
Bom, o que tem nessa imagem de bacana? Né? Então, essas estruturas aqui, né, sim, aqui eram para estar as palmeiras que o Debré falou. Né? Mas as palmeiras foram jogadas aqui, então os caras colocaram essas figuras cariatistas aqui justamente para ter uma influência também da questão literária e artística da época, o famoso neoclássico, né? O período neoclássico está aparecendo aqui, tá? Olha o povo pegando em armas, os negros, olha aqui então o povo mais pobre, militares, tá? Os índios aqui embaixo. O que isso quer representar? Que todo o povo está unido para defender este novo governo. Olha o pezinho aqui de Pedro, né? Olha aqui a figura da mulher, justamente. Não queremos uma ideia de um governo absoluto. Queremos um governo que está com uma placa das leis. Então, um governo que tenha leis, né? Que tenha uma constituição. Olha aqui a água. Por onde é que os portugueses chegaram aqui no Brasil? Pela água. Então, a água tem uma grande importância em toda essa simbologia, né? Então, esse pano de boca, ele é muito carregado de símbolos, tudo bem? Para vocês tentarem. Olha o destaque aqui do verde, do amarelo, né? Então, normalmente se usava o púrpura, né, na Europa, mas aqui não. É um país tropical, é um europeu, né? Então, é um país europeu fora da Europa, mas com características tropicais. Entende que coisa bacana? É importante para vocês se atentarem aqui a esses vários pontos, que é uma construção. Percebam aqui nessa escadinha, quem está no ponto mais alto aqui, justamente esse símbolo do poder. A figura da coroa aqui também aparece, ou seja, fiquem atentos a esses símbolos. Isso pode aparecer em uma prova para você, tudo bem? Entender toda essa simbologia construída através de pinturas. Tranquilo quanto a isso? Agora eu tenho uma música. E vamos finalizar essa aula gostosinha. Eu queria te mostrar a música, tá? Você está preparado para essa música? Sim ou não? Vamos pensar. Vem, vem, vem. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você. Pedrão, eu não aguento os Portugal cobrando tanto imposto, a sua regência, oi, me deu onda, o dia do fico, me dá onda, o seu grito, Pedrão, me deu onda, que vontade de você, Pedrão, ele te gosta de você, fazer o que? Brasil te ama, Brasil te ama, isso aí, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, se cuidem e até a próxima. Beijo do Goico!